nesse... Que Deus possa abençoar a cada um de nós, possa abençoar o trabalho do nosso prefeito lá em Campo Grande, a Rosária também, seu retorno, e todos que compõem esse governo. E neste começo de mês ainda, que os nossos desejos, como eu disse na semana passada ou retrasada, estejam alinhados com o desejo de Deus, que possa acontecer. Que a prosperidade que nós esperamos, nós possamos encontrar nele. Porque humanamente é passageiro, tudo é passageiro, mas em Deus se torna eterno. A palavra desta manhã, com o nosso querido pastor Ismael, presidente do Compemum, e breve vem o Clama Mundo Novo, se Deus quiser. O quinto ou sexto Clama Mundo Novo, já o sexto, é o quinto, né? Quinto Clama Mundo Novo. A palavra com o pastor Ismael essa manhã. Bom dia a todos. Vocês estão bem? Prazer sempre estar aqui com vocês para trazer essa meditação nossa do dia. E eu não digo que é somente do dia, mas é de toda semana, de todo mês, dependendo da resposta que nós vamos dar para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é uma mão de tanto de ir quanto de voltar, porque Deus fala, só que Deus espera que nós venhamos dar uma resposta para a palavra. Eu sempre digo que o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é a resposta que nós vamos dar para essa palavra. Então, o que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã, para que isso possa ser uma realidade na sua vida, na minha vida, vai depender se nós vamos pegar essa palavra e se nós vamos praticar ela. É a prática que faz a diferença. E hoje eu quero trazer uma reflexão para nós no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 28. Eu fiz algumas anotações aqui. A palavra de Deus diz assim: tu tens conhecido? O texto começa fazendo uma pergunta. Tu tens conhecido? Tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece e nem está cansado? Não há quem percrute o seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias, eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Esse texto traz para nós alguns ensinamentos muito importantes para o nosso caminhar ou para a nossa vida. O primeiro ensinamento que eu tiro desse texto nessa manhã é que nós não podemos criar expectativas em homens, porque os homens se cansam. O texto diz aqui que tanto o adolescente, algumas traduções dizem que o adolescente ou o jovem, eles se cansam. E essa expressão que o texto usa, fala para nós o que? Traz para nós o ensinamento de uma fragilidade do ser humano. O ser humano, ele é frágil, ele é limitado. E às vezes existem muitas pessoas que se frustram no decorrer da caminhada, porque elas colocam expectativas em homens. Elas esperam que os homens vão suprir as suas expectativas, quando na verdade isso não vai acontecer. Talvez, é claro, existem situações que o homem pode contribuir, pode nos ajudar, mas na sua totalidade nós precisamos entender que todos os homens são falhos. Então esse texto, o primeiro ensinamento que ele traz para mim e para você é: não crie expectativa em pessoas, as pessoas são falhas.
As pessoas, elas vão frustrar vocês no meio da caminhada. E hoje nós conhecemos, eu pelo menos lido com pessoas praticamente toda semana que estão frustradas com a vida espiritual, estão frustradas muitas das vezes com a sua vida profissional, porque tem colocado a expectativa em homens e na maioria das vezes as pessoas não têm correspondido com a expectativa. Então, tendo esse entendimento de que o homem é falho, de que nós não podemos colocar a expectativa em pessoas, porque as pessoas poderão nos frustrar. E o problema é que quando a frustração vem, a primeira coisa que nós queremos fazer é pular do barco. É sair fora. Principalmente quando estamos dentro de um ambiente de emprego. Acho que eu vou procurar outro lugar melhor. Sabe qual que é o lugar melhor? O lugar melhor para se trabalhar é aquele lugar que eu e você fazemos ele se tornar melhor. Depende de nós. Então não crie expectativas em pessoas. Aí eu pergunto, sabe por que às vezes as pessoas estão cansadas? Sabe por que às vezes algumas situações na nossa vida se cansam? Porque talvez você está esperando em homens, quando na verdade aquilo que você espera que o homem faça por você, é só Deus que vai fazer. Isso aqui não tem a ver com qual a igreja que você segue, se você é evangélico, se você é católico, qual é o teu segmento religioso. Isso aqui é uma questão de entendimento. É de entender que tem coisas que o homem não vai poder fazer. E é só Deus. E não adianta às vezes você querer cobrar do homem, porque tem coisas que é só Deus. Então esse texto, ele vem nos ensinar isso. Por que às vezes eu me canso? Por que às vezes eu me frustro? Porque eu estou esperando no homem. Então eu deixo um conselho para você nesta manhã. Porque o homem, por mais que ele tente fazer, por mais que ele se esforce, talvez ele vá fazer um pouco, mas ele não vai fazer na sua totalidade. O texto, ele nos diz assim, porém, todas as vezes que você vai ver essa expressão porém na Bíblia, ela vem para dar um sentido, para dar um novo sentido para o texto. Tanto para algo positivo quanto para algo negativo. Por exemplo, tem uma história na Bíblia, da história de Naamã. A Bíblia começa contando a história, 2 Reis capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, homem poderoso, homem valente, homem guerreiro, foi colocando todas as suas qualificações. Aí no meio do versículo, tem uma vírgula e depois, porém, ele era leproso. Então, quer dizer, mostrou todas as qualidades, evidenciou tudo o que ele tinha de patente, porém ele tinha um problema, porém ele era leproso. Então, depois de colocar todas essas indagações dentro do texto que nós acabamos de ler, porque o texto diz assim, que ele dá força ao desfalecido, e para aquele que não tem nenhum vigor, aquele que não tem nenhuma força, ele aumenta a força. Então, quer dizer, essa atitude de dar vigor, de dar força, é só Deus que pode dar. Então por isso que eu não posso esperar no homem para que ele possa me dar força. O que talvez o homem vai fazer é me dar uma oportunidade. Agora, a força para continuar exercendo aquela função, naquela oportunidade que eu recebi, é só Deus que pode dar. Então a força vem de quem? A força vem dele. Então ele diz assim, ele dá poder ao desfalecido. Aí o versículo 31 diz assim, porém, aqueles. Então agora coloca todo mundo. Aqui está no plural. Aqueles que esperam no Senhor. Eu pergunto para você nessa manhã, em quem você tem esperado? Em quem você tem depositado toda a tua confiança? Em quem você tem depositado toda a tua esperança? Em quem você tem depositado todas as suas expectativas? E esse texto ele nos dá um start para mim e para você nessa manhã. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão. Olha só. Então, primeiro passo, se eu espero no Senhor, eu já vou ter as minhas forças renovadas. E aí ele diz assim, eles se elevarão com asas como águias, correrão e não estarão cansados,
e eles caminharão e não desfalecerão. Então, quer uma frase para você passar essa semana ou os meses que já estão aí quase trazendo para nós já um ar de que já estamos chegando no final do ano? Espere no Senhor. Coloque todas as suas expectativas nas mãos de Deus. Porque se você esperar no Senhor, Ele vai renovar a tua força. Você vai até correr, mas você não vai se cansar. Porque todos os dias Ele vai renovar a sua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você curva a sua cabeça. E que você hoje possa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero esperar em Ti. Mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que talvez essa semana eu tenha tantos problemas para resolver. Mas eu quero colocar a minha expectativa no Senhor. Porque talvez aquilo que o homem não vai poder fazer por mim, o Senhor vai fazer. Então coloque a sua expectativa nas mãos do Senhor nesta manhã. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Mais uma segunda-feira. Obrigado por este tempo que o Senhor tem permitido para estarmos aqui compartilhando da Tua palavra. E eu creio que são sementes que estão sendo lançadas, são decretos que são liberados aqui todas as segundas-feiras, Pai, por intermédio da Tua palavra. Mas essas palavras só terão uma validade na minha vida, na vida de cada servidor público que está aqui, se nós colocarmos em prática. E nesta manhã, o Senhor traz a nós um entendimento de que, independente da circunstância que cada um de nós venhamos estar vivendo, nós temos que colocar as nossas expectativas no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Temos que depositar a nossa confiança no Senhor. E por mais que a semana seja corrida, o mês seja corrido, se nós nos cansarmos, a Tua palavra nos garante que o Senhor vai renovar as nossas forças. Então que essa palavra hoje venha como um renovo sobre a vida de cada servidor público que está aqui, sobre a vida desse que está nos assistindo pela internet. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que a força do Senhor venha sobre a vida de cada servidor que está aqui e que eles possam continuar desempenhando o seu trabalho com responsabilidade, como sempre eles têm feito, Pai. E que quando eles se sentirem fracos, que quando eles se sentirem talvez já sem fôlego para continuar, que eles possam olhar para o alto e entender que a nossa salvação, que a nossa força vem de um Deus que fez o céu e a terra, aquele que criou o universo, aquele que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Pai, eu quero orar e profetizar sobre a vida de cada um que está aqui nesta manhã, sobre a família deles, ó Pai querido. É assim nós oramos, Pai, crendo na Tua palavra e que esta palavra possa ser uma realidade nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, que vocês tenham aí uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe o pastor Ismael. Boa semana a todos, bom trabalho. E tem duas questões: escutar e ouvir. Se a gente só escutar o que foi falado aqui, nós não vamos praticar. Mas se a gente ouvir, nós vamos colocar em prática. Deus abençoe a todos, boa semana. E viva o servidor público, trabalhador dessa cidade. Pode aplaudir vocês mesmos, viu? Que vocês são campeões.